nosso Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 20. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 20. Inicialmente eu vou ler com os irmãos até o versículo 14, para a nossa meditação nesta manhã, mas nós vamos utilizar até o versículo de número 20. Diz assim: Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra do Gerazeno. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia no sepulcro e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelos montes uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para esses porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se desempenhadeiro abaixo, por dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Que Deus possa abençoar a nossa vida. Irmãos e irmãs, nossa meditação nessa manhã tem como tema o homem de Gadara, né? Ou o homem como Gerazeno, né? E aí é uma questão aqui de palavras aqui, mas Gadara e Gesar é a mesma localidade, o mesmo lugar. Mas aqui nós vamos utilizar então como homem de Gadara, né, o valor de uma vida. E é interessante quando nós olhamos para isso, porque nós precisamos fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: quanto vale uma vida para Jesus? E quanto vale uma vida para Satanás? É interessante a gente fazer esse paralelo. O paralelo é: quanto vale uma vida para Jesus? E quanto vale uma vida para Satanás? Mas nós também poderíamos dizer hoje, e até mesmo acrescentar uma terceira pergunta: o quanto vale uma vida hoje para a nossa sociedade? Então, nós poderíamos fazer três perguntas. A primeira pergunta: quanto vale uma vida para Jesus? A segunda pergunta: quanto vale uma vida para Satanás? E uma terceira pergunta: quanto vale uma vida para a nossa sociedade? Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui a história de um homem que o texto bíblico faz questão de mostrar para nós que ele estava possesso. E como fruto dessa possessão era alguém que vivia, como diz no versículo de número 4, porque sendo muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá-lo. Como ninguém podia controlá-lo, o versículo 3 nos mostra que ele vivia. Ele vivia onde? Nos sepulcros. E nem mesmo as cadeias alguém podia prendê-lo. Era alguém que vivia entre os mortos. Era alguém que estava no lugar onde que ele não podia estar com outras pessoas em razão da sua possessão. Por isso, as perguntas que nós fizemos inicialmente. Primeiro, quanto vale uma vida para Jesus? Segundo, quanto vale uma vida para Satanás? Terceiro, quanto vale uma vida para a sociedade? E nós vamos ver então nessa manhã respondendo essas perguntas. E a primeira pergunta é: o que Satanás faz pelas pessoas? Para nós entendermos o valor da vida para alguém, nós precisamos entender o que essas pessoas
ou o que a sociedade também faz por essas pessoas. O que nós fazemos pelas pessoas mostra a nossa visão e o valor que nós damos a ela. Então, a primeira coisa aqui que nós vamos ver é o que Satanás pode fazer pelas pessoas. Primeira coisa, irmãos, ele as domina. A primeira coisa que Satanás pode fazer pelas pessoas é dominá-las. Veja o versículo 2. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Esse possesso de espírito imundo aqui é possesso por Satanás. É possesso por Satanás e seus anjos. Quando nós olhamos para o versículo 9, nós vemos também, e quando Jesus pergunta, qual é o teu nome? E aí então, Satanás responde, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ou seja, é interessante quando nós olhamos para esse texto e nós vemos que o gadareno estava possuído por espíritos imundos. A possessão demoníaca, irmãos e irmãs, não é um mito. Nós precisamos entender isso aqui. Às vezes nós assistimos alguns programas de televisão que, na verdade, tem muita coisa ali que de possessão demoníaca não tem nada mesmo, mas nós não podemos achar também que possessão demoníaca não existe. Ela é real, ela é bíblica. E o texto nos mostra. Tem muitos crentes que não acreditam em possessão demoníaca. Até o dia e a hora que encontram com alguém. Até o dia e a hora que encontram com alguém possesso. Alguém verdadeiramente possuído por Satanás e seus anjos. Me lembro de um episódio, já falei para os irmãos. Em 1999, quando eu fui para a Amazônia, e chegando ali então, me chamaram para participar ali de um ritual de expulsar o demônio de uma moça. E quando eu estava para ir junto, eles bateram o sino lá falando que era almoço, aí o pessoal falou, olha, fica aí para o almoço. Eles saíram antes do almoço, eles chegaram, era quase 8 horas da noite. E quando eu perguntei, eles falaram, a luta foi grande. Não foi fácil, mas em Cristo Jesus nós obtivemos vitória. Possessão demoníaca, ela é real, ela não é mito. Satanás domina as pessoas. Satanás possui as pessoas. Por isso, o texto nos mostra aqui, que essa possessão, ela é real, ela não é um mito, é uma triste realidade. E é interessante que quando você olha para uma pessoa possessa, ela tem algumas características. Por exemplo, tem dentro de si uma entidade maligna. Irmãos, aquela pessoa tem dentro dela uma entidade maligna. Aquele homem era um homem como você, como eu. Mas o que estava dentro daquele homem era Satanás e seus anjos. Aquele homem estava possuído. Aquele homem tinha uma entidade maligna dentro dele, que estava controlando, que estava dominando. E uma outra coisa também que nós podemos ver, uma outra característica, é uma força sobre-humana. E é interessante isso. Você vê de repente uma pessoa fraquinha, ela se tornar forte. Você vê de repente uma pessoa que nós olhamos e dizemos assim, eu dou conta, e de repente põe 5, 6 homens e não consegue segurar. É uma força tremenda, é algo absurdo. É tão interessante que o texto diz que ninguém podia subjugá-lo. Prendia com corrente, ele arrebentava. Colocava grilhões, ele arrebentava. Por isso, irmãos, que uma coisa que eu aprendi é que pessoa endemoniada você não coloca a mão. Às vezes a gente começa a ver as pessoas, querer pôr a mão e sai. Me mostra na Bíblia aonde que você vê Jesus expulsando o demônio, colocando as mãos sobre a pessoa. Nós precisamos tomar cuidado, porque a força é violenta, irmãos. Por isso, não é nem por força,
nem por violência. É mediante o Espírito Santo, é mediante a pessoa de Jesus, o nome de Jesus, que o demônio sai. Mas além da força também, nós vemos que a pessoa tem acesso de raiva. Irmãos, quando a pessoa está possessa, você vê uma pessoa que quando ela não está possuída, ela é calma, ela é tranquila, e de repente, do nada, aquela pessoa se transforma. Como diz o pessoal, né? Nossa, essa pessoa está possessa, e está mesmo. Porque a pessoa se torna violenta, ela se torna com raiva. E aí sim, né, vai como a gente vê ali na televisão, né? Quando chega ali com o microfone, o que você quer fazer? Eu quero matar! E quer mesmo. Eu quero destruir, quer mesmo. Eu vou acabar com a vida dele, com a vida dela, vai mesmo. Porque a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Nós precisamos entender isso, que as características de uma pessoa endemoniada, ela tem dentro de si uma entidade, o capeta está dentro dela, e quando o capeta está dentro dela, dá uma força sobrenatural, essa pessoa fica com a força estrondosa, mas nós precisamos entender também que essa pessoa, ela fica raivosa. Eu sempre digo, se você está lidando com gente, a pessoa vive com raiva e não consegue ter período de paz, comece a orar por essa pessoa. Comece a pedir, como o apóstolo Paulo nos ensina lá em Filipos, né? Quando lá em Atos, quando ele está passando e aquela jovem adivinhadora fala, aí vão grandes homens de Deus. Esses homens só falam coisas de Deus. E aquilo foi tirando a paz de Paulo, até que Paulo falou, revela, e ela estava possessa. Às vezes você está convivendo com pessoas que estão possessas. E aí você fala, nossa, preciso levar ela no psicólogo, porque ela está nervosa, ela está raivosa demais. Irmãos, às vezes não é psicologia, às vezes é espiritual. Não se iluda, possessão demoníaca é real e é bíblica, tanto que está aqui. Nós estamos aprendendo aqui com a pessoa que está possessa. Mas uma outra coisa também, ela perde o amor próprio. É interessante quando você olha para o versículo 5, versículo 3. Olha só, vivia no sepulcro. Irmãos, quem que vai viver? Quem que vai viver no cemitério? Agora você imagina quando aquela pessoa voltava um pouquinho ao normal, que ela tinha um pouquinho de descanso dessa legião atrapalhando a vida dela. Ela abria os seus olhos, ela estava onde? Ela estava no cemitério. Ela olhava para si, ela já não tinha mais vestimenta. Ela estava toda suja, maltrapilha, perdeu o amor próprio. Uma pessoa possessa, ela perde o amor próprio, gente. Mas uma outra característica também, a última característica aqui que nós vemos de uma pessoa possessa, ela pode revelar conhecimento sobrenatural por clarividência e adivinhação. Veja o versículo 6. Diz assim, ó. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Olha o versículo 7. Exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. É interessante, né, irmãos? O diabo sabe quem Jesus Cristo é. E até o diabo, quando sabendo quem Jesus Cristo é, ele dobra o joelho e ele adora. O texto no versículo de número 6 diz assim, ele viu de longe, ele correu, foi em direção a Jesus, e quando ele chega em direção a Jesus, ele dobra o joelho, ele cai por terra e ele adora. Por isso eu quero dizer para você, Satanás não é maior do que Jesus. Satanás é criatura, Jesus é criador. Satanás é servo, Jesus é Senhor dos senhores. Agora tem crente que tem mais medo tem medo do capeta, irmãos. Sério, tem crente que você fala para ele do capeta, ele está procurando madeira para bater e fala assim, isola. Ainda é cheio de mandinga ainda, como diz lá em Minas. Irmão, maior é Jesus.
Agora, tem gente também que tem medo de encontrar com o capeta, do capeta ficar falando o que ele fez. Não, pastor, e se ele falar coisa do meu passado? Filho, é o seguinte, para falar coisa do seu passado não precisa do capeta, não. Basta entrar no seu Facebook, basta entrar no seu Instagram. Está lá. Eu sei até o dia que você está com raiva, o dia que você já brigou com alguém. E olha que eu não sou adivinho não, hein? Não sou profeta desse jeito, não. Basta olhar no seu Instagram. Eu sei quando você está de mal com alguém, ou você está cutucando alguém, basta ler o seu Instagram, basta ler o seu Facebook. Agora fica com medo do capeta. Ai, o capeta, é lógico, o capeta vai falar tudo o que você foi. Mas ele não pode falar o que você será. O capeta sabe do seu passado e o que você está vivendo até agora. O seu futuro ele não sabe. O capeta não é onisciente, não é onipresente, nem onipotente. Deus é, Jesus é, o Espírito Santo é. Me lembro de um episódio onde um colega meu disse que foi expulsar um demônio. Caiu um encapetado, como dizia ele, falou: Giovanni, chegamos lá. Eu e mais uns colegas. Isso lá no sul de Minas, tá? Aí, diz que chegou lá, a pessoa estava mesmo possessa. Diz que tinha lá umas 4 pessoas tentando segurar aquela pessoa, e um ia para um lado, o outro ia para o outro. Diz que aí eles chegaram lá. Eles chegaram lá e falaram assim: calma, gente, calma, calma. Senão vai machucar a pessoa, ainda vai machucar vocês ainda. E aí disse o seguinte: ó, em nome de Jesus Cristo, aquieta. A pessoa quietou. Quando ele chegou perto da pessoa, ali endemoniada, disse que o demônio falou para ele assim: eu sei do seu passado. Ele falou: verdade? É, eu sei quem você foi. Eu sei o que você fez. Ele falou: verdade? É, mas isso todo mundo sabe. Agora, eu sei do seu passado, de onde você veio, eu sei do seu presente, aonde você está, e eu sei do seu futuro, para onde você vai voltar. Em nome de Jesus, você volta para o inferno, seu capeta. Em nome de Jesus, diz que o capeta saiu. Agora você vai intimidar? O capeta gosta de intimidar. E tem muito crente, irmãos, que não consegue se libertar do passado. Por isso que é presa fácil nas mãos de Satanás. Nós precisamos entender que em Cristo Jesus nós somos nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que Deus fez tudo novo. Todos os nossos pecados em Cristo Jesus foram perdoados. Deus pegou ele, jogou no mais profundo do mar e dele não se lembra mais. Por que você vai ficar lembrando? E se Satanás vir te lembrar, lembra o que Deus fez por você. Por isso, irmãos, crente não tem medo do capeta. Como já diz uma dupla sertaneja, cantando uma música sertaneja, se o capeta aparecer, a gente bota ele para correr. Vamos parar por aqui, porque a outra parte eu não concordo não, porque crente verdadeiro, genuíno, não corre do capeta. Mas o capeta corre dele. Porque o capeta sabe que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas além de dominar as pessoas, então veja bem, quando ele domina as pessoas, ele coloca a entidade, ele entra, ele dá força sobrenatural, leva a pessoa até ataques de raiva, a pessoa perde o amor próprio, e aí então começa a dar uma de profeta. Quer revelar o passado das pessoas. Por isso você toma muito cuidado com quem você vai, tá? Tem muito profeta hoje que de Deus não é profeta não, é profeta do capeta. Você quer saber o que Deus tem para a sua vida? Leia a Bíblia, ore, tenha envolvimento com a igreja, conheça o pessoal da sua igreja, conheça o seu pastor, saiba a vida dele, conheça os presbíteros da igreja, os diáconos, ore para a vida deles. Para de ficar correndo atrás de adivinho. Os adivinhos não herdarão o reino dos céus. O que Deus tem para a minha vida? Leia a Bíblia. Ore, pede para Deus, Ele vai revelar para você. Mas, uma outra coisa que Satanás faz também, ele arrasta as pessoas para a impureza. Quando você olha para o versículo 3, ele arrastou aquela pessoa para o sepulcro, para o cemitério.
Gadara, irmãos, era uma terra gentílica, onde as pessoas lidavam com os animais imundos. E por isso eles lidavam com porcos. O espírito que estava naquele homem era um espírito imundo. E uma outra coisa ainda. Por isso esse homem vai parar num lugar longe, no cemitério, para viver no meio dos mortos. Os espíritos malignos levam as pessoas, eles levam as pessoas a se envolverem com tudo que é imundo. Tudo aquilo que desagrada a Deus, eles fazem. Então, ele arrasta as pessoas para a impureza. Outra coisa, nós já vimos aqui, ele torna as pessoas violentas. As pessoas ficam com uma força sobrenatural. A pessoa fica com raiva. A pessoa fica cheia de ódio. A pessoa só pensa em briga. Ela só quer matar, ela quer destruir. Mas, uma outra coisa também, ele as atormenta. Irmãos, o capeta fica atormentando a pessoa. Ele fica atormentando a pessoa. Porque o objetivo dele é o quê? Roubar, matar e destruir. Por isso, quando você começa a ver a pessoa com sentimento, com vontade de suicídio, fica esperto, hein? Pessoa que fica falando, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Uma coisa é a gente ter a certeza da salvação. Uma coisa é a gente saber que estar com Cristo é infinitamente melhor. E é mesmo. Mas outra coisa, irmãos, é eu achar que a morte vai me livrar de todas essas dores, de todos esses tormentos. Satanás atormenta as pessoas. Por isso que ele é o capeta. Por isso que ele é o inimigo das nossas almas. Por isso que a palavra de Deus nos diz, cuidado com ele. Porque ele fica só esperando uma brecha para você. A hora que você dá a brecha, ele te acerta. Por isso a palavra de Deus nos diz que nós devemos vigiar e orar. O dia todo, em todo momento. Por isso o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se eu não me engano, ele diz assim, orai sem cessar. Aí você vai falar, mas eu vou passar o dia inteiro de joelho? Não. O crente ora ajoelhado, o crente ora deitado, o crente ora caminhando, o crente ora em todos os momentos. Enquanto nós estamos andando, nós estamos pedindo para Deus nos guardar. Para Deus abençoar o nosso irmão, abençoar a nossa irmã, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, nos ajudar a enfrentar o dia a dia, a enfrentar o trabalho e sair no final do dia com um coração grato por mais um dia que o Senhor nos deu. Irmãos, nós precisamos vigiar. O que Satanás pode fazer pelas pessoas? Dominá-las, arrastar para a impureza, tornar elas violentas e atormentar. Mas aí, o texto também não para por aí. Porque nós fizemos 3 perguntas. A primeira pergunta, quanto vale uma vida para Satanás? Para a gente entender, nós precisamos saber o que ela vai fazer por essa pessoa. Para Satanás, uma vida não vale nada. Porque ele quer matar, roubar e destruir. Mas, e para a sociedade? Quanto vale uma vida para a sociedade? Por isso, nós precisamos entender o que a sociedade pode fazer pelas pessoas. E à luz do texto, nós identificamos algumas coisas. Primeira coisa, a sociedade pode afastar do convívio social. Versículo 3 e versículo 4. O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo.
Irmãos, quando a sociedade não consegue lidar com uma pessoa, ela afasta a pessoa do convívio. Ela afasta a pessoa do convívio social. Ela tira a pessoa do meio. E muitas vezes nós precisamos tomar cuidado, que a igreja também faz isso. Não é só a sociedade, não. Quantas pessoas problemáticas não chegam na igreja? Quantas pessoas atormentadas por Satanás não chegam na igreja? E muitas vezes a gente não tem a paciência, muitas vezes a gente não tem o entendimento de que a igreja é para essas pessoas. A igreja é para aquelas pessoas que estão precisando de cura, que estão precisando de libertação, que estão precisando de transformação. Aquelas pessoas que muitas vezes a sociedade excluiu, a igreja é um local de portas abertas para recebê-los. Por isso que a palavra de Deus nos diz que Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que a igreja é lugar de gente rico, é lugar de gente pobre, é lugar de classe média, é lugar do negro, é lugar do branco, é lugar do amarelo, é lugar do vermelho. Por isso que na igreja nós não olhamos por classe, mas nós igualamos, nós olhamos e nós vemos homens e mulheres alcançados e transformados pela graça do Senhor Jesus. Nós precisamos entender isso, irmãos. A igreja se alegra quando uma pessoa adentra o portão, quando ela passa a porta, quando ela senta, nós temos a oportunidade de fazer diferença na vida dessa pessoa. A sociedade exclui. A sociedade exclui do convívio social. É interessante, irmãos, como que nós temos vivido isso. Esses dias, principalmente, esses tempos, olha, esses últimos 2 anos, como a gente tem vivido isso. Como está difícil a convivência, irmãos. Tem pessoas na mesma família que não conversam um com o outro por causa de partido político. Tem pessoas que não estão convivendo mais por causa da cor da pele. Tem pessoas que não estão convivendo mais por causa da sua orientação sexual. Irmãos, nós precisamos entender que à luz da Constituição, nós somos todos iguais. Nós temos todos os mesmos direitos e deveres. Mas é isso que a sociedade faz. A sociedade começa a excluir. Começa a afastar do convívio porque não sabe lidar com a diferença. E aqui, ao invés de procurar ajuda para esse homem, achou melhor colocá-lo lá no cemitério. Me lembro de um episódio também, nossa, hoje eu estou cheio de lembrança, onde eu comecei a evangelizar uma família, marido e mulher, porque família é marido e mulher, tá, irmãos? Aí os filhos são bênção, tanto que depois, quando eles constituem, né, o rapaz casa, junto com a esposa, forma uma nova família. Aí a moça casa com o rapaz, forma uma nova família. Então, família é marido e mulher. Tá? Os filhos são bênção de Deus. Nós não podemos esquecer disso. Às vezes a gente chega para as pessoas e fala assim, viu? E quem é a sua família? Ó, eu e a minha esposa. É família. E aí a gente estava evangelizando e esse pessoal tinha uma vida muito torta. Torta mesmo. Eu achei tão interessante, irmãos, que a pessoa foi alcançada, o evangelho entrou, e aí, como é que você faz? A pessoa fala assim, viu, eu quero ir na igreja. Para minha alegria e para os meus colegas, que a gente estava evangelizando, nós falamos o quê? Vamos lá, simbora lá, vai lá na nossa igreja. E qual igreja que vai? Não, você vai na nossa, porque a gente vai estar lá e vai estar esperando vocês lá. Tá, irmão, só porque por causa da vida, a mulher, ela veio vestida a rigor. E aí?
É interessante os olhares. A esposa juntava no marido e deixava o cotovelo do lado. Se virar, é sério, irmãos. A pessoa não permaneceu. E a pessoa não permaneceu não por causa de Satanás, mas porque aquele lugar que era para acolher, faz aquilo que muitas vezes a sociedade faz, que é colocar para fora. A igreja é diferente. Nós temos que ser diferente, porque o nosso Senhor e Salvador, Ele é diferente. Afastar as pessoas do convívio social, né? Outra coisa que a sociedade faz, aprisionar as pessoas. Irmãos, é mais fácil tentar prender as pessoas. É mais fácil deixar as pessoas longe do que trazer para o meio. Nós estamos aprisionando muitas vezes as pessoas. O coronavírus mostrou muito bem isso. Quantas pessoas, por causa da saúde, e tem que ter cuidado mesmo, irmãos, estão de quarentena desde o primeiro dia. E nós criamos algumas manias. Nós criamos. E são manias que deixam a gente, se a gente não vigiar, a gente fica preso. Irmãos, a gente começa a achar que se eu abrir a porta, sair, o coronavírus está lá só esperando para me atacar. Nós precisamos ter todo cuidado. Mas nós não podemos deixar o medo nos aprisionar. Por isso que eu falo, cuidado sim, medo não. A sociedade aprisiona. E aqui eu poderia aprofundar um pouco mais, mas eu preciso aprofundar na terceira parte. Outra coisa, valorizar muito mais as coisas que o homem. O versículo que nós lemos, 14, diz assim, os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Aí vem o versículo 16. Olha só, olha o que diz o versículo 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Eles pediram para quem se retirar da terra deles? De Jesus. Sabe por que eles não queriam Jesus na terra deles? Porque eles tinham acabado de ver mais de 2.000 porcos serem lançados precipício abaixo. Irmãos, eles valorizavam muito mais os porcos do que a vida deles, do que a vida daquele homem. E trazendo aqui para os nossos dias, não é isso que nós vivemos? Nós chegamos, por exemplo, ao absurdo, irmãos e irmãs, aonde que se você matar um animal, e não é para matar mesmo, para mim animal está lá para ser vivo, está na natureza, é da natureza. Você não precisa ir lá e precisa ficar tirando a vida do animal. Mas se você for pego, você vai para a cadeia e não tem fiança. Mas se você matar um ser humano, a fiança é estipulada. O ser humano hoje vale menos do que um animal. As pessoas valorizam muito mais as coisas do que a vida, do que o homem. Tem pessoas que valorizam muito mais o carro do que uma vida. Tem pessoas que valorizam muito mais aquilo que pode ter do que uma vida. Por isso, na sociedade, o valor de uma vida é o que você tem, não o que você é. A sociedade valoriza você por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. Eu costumo dizer que se você chegar com um chinelo, bermuda e uma camiseta em alguns lugares, você até entra,
mesmo você sendo rico. Mas certamente o jeito de servir você é diferente. Agora, se você for pobre, alugar um carro do ano, colocar ali uma roupa boa e chegar, as pessoas até puxam a cadeira para você, mesmo você sendo pobre. Porque a sociedade hoje valoriza muito mais o que ela vê. A sociedade valoriza muito mais as coisas do que o homem. E nós precisamos tomar cuidado com isso. O que a sociedade pode fazer pelas pessoas? Ela pode afastar as pessoas do convívio, ela pode aprisionar as pessoas, ela pode valorizar muito mais as coisas do que o homem. Lógico, irmãos e irmãs, tem coisas boas também que a sociedade faz. Nós não podemos esquecer disso aqui. Mas nós vamos entender agora o que Jesus faz pelas pessoas. Por isso a pergunta, quanto vale uma vida para Jesus? Aí nós precisamos entender o que Jesus faz. A primeira coisa que Jesus faz, Jesus liberta as pessoas. Versículo 5, diz assim: andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. E exclamou com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ah, irmão, mas não parou por aí. Aí veja bem o versículo de número 10. 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Passava ali então um monte, grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos. E Jesus o permitiu. Jesus disse, vai. Jesus não precisou usar força. Jesus não precisou usar violência. Jesus usou a autoridade dele. Irmãos, o que liberta as pessoas é Jesus. E Jesus liberta as pessoas porque ele tem autoridade. Ele mesmo nos diz que toda autoridade lhe foi dada tanto no céu como na terra. E essa autoridade ele passou a nós quando nós pregamos o evangelho. Jesus liberta as pessoas. A igreja precisa entender isso, irmãos. A igreja foi chamada para pregar o evangelho. Nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos anunciar para as pessoas que somente Jesus liberta, que somente Jesus transforma, que somente Jesus salva. Igreja não é clube, igreja não é partido político. Igreja é lugar onde o evangelho é pregado, onde Deus é adorado, onde Jesus Cristo recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e aonde o Espírito Santo trabalha e age na nossa vida, nos capacitando para sermos sal e ser luz nesse mundo aí fora. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. Eu estava aguando as plantas ali, agora de manhã. Estava lá jogando água nelas. De repente a pessoa fala o seguinte, né? Aqui. Duas pessoas conversando e falou assim, agora começa as questões políticas, né? Aí vai começar hoje pode estar liberado, parece, para a internet, para essas coisas, né? Aí a pessoa falou, agora a gente tem que chegar e tem que falar, e ainda que até mesmo, né? Bom dia, irmão, graça e paz, né? Eu olhei e falei assim, tem que falar também para os crentes, né? Sobre a questão, não tem que falar para os crentes não, irmãos. É interessante que agora a igreja vai ser lembrada. Assim como os pobres serão lembrados. E eu quero dizer uma coisa para vocês. A Igreja Presbiteriana do Brasil, em Capivari, nós não apoiamos nenhum candidato.
Você é livre para votar em quem você quiser. Assim como eu sou livre para votar e para apoiar quem eu quiser. Mas eu não posso usar o nome da nossa igreja. Eu não posso usar o nome da denominação. Por isso, se a pessoa chegar e falar para você, não, porque a sua igreja está apoiando, pode esquecer. Não vote nele. Está aí o primeiro passo, é mentiroso. A Igreja Presbiteriana do Brasil não apoia candidato. Mas agora, oriente bem. Veja bem quem você vai votar. Nós precisamos entender, irmãos, que igreja é lugar onde o evangelho é pregado. Mas nós vemos também que Jesus, além de salvar as pessoas, libertar as pessoas, Jesus restaura a vida das pessoas. Olha o versículo 15, texto maravilhoso. Indo ter com Jesus, viram endemoniado o que estivera legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Irmão, irmã, não tem capeta que resiste à presença de Jesus. Não tem legião que não dobre, que não ajoelhe, que não adore diante do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. E é por isso que eu falo, prego o evangelho, que a hora que Jesus entrar, Jesus arrebenta esses grilhões, irmãos. E olha o que Jesus faz. Jesus devolve aquela pessoa, ele restaura a vida das pessoas. Por isso, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 é real. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Olha só, o homem que ninguém podia prender, ninguém podia segurar, nem cadeia, nem grilhão, está assentado. Ele está sentadinho. Ele está calmo. Jesus restaurou o emocional, Jesus restaurou o psicológico daquele homem. Agora ele está sentado, ele está calmo. E outra coisa, ele está ouvindo. E ouvindo quem? O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o maior de todos os professores, os mestres. O maior de todos os psicólogos, o maior de todos os médicos, ele está ouvindo agora. Mas além de estar sentado, o texto também nos diz que ele está o quê? Vestido. Irmãos, Jesus restaurou a dignidade daquele homem. Se antes o demônio não deixava ele ficar com roupas, agora ele está vestido. Por isso, uma coisa que nós precisamos entender, quando Jesus transforma a nossa vida, Jesus também transforma a nossa vestimenta. Porque Jesus transforma o nosso caráter. E o nosso caráter é aquilo que está dentro de nós. Por isso, irmãos e irmãs, a nossa vestimenta muda. O nosso jeito de falar muda. Porque a palavra de Deus nos diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aquele que falava palavrão não fala mais. É muito estranho quando você vê crente falando palavrão. Irmãos, eu não sei como é você, mas palavrão no meu ouvido dá uma dor. Às vezes eu estou lá assistindo lá o futebol lá e a televisão não consegue colocar o pi em tudo, né? E de repente sai aquele palavrão e você fala assim, nossa, que negócio, gente. Coisa feia. E é feio mesmo, irmãos. A vestimenta muda. A fala muda. A linguagem muda. O temperamento muda. Tem uma frase que colocaram no Facebook, até achei interessante, que ela diz assim, né? Eu nasci assim, né? Esse é o meu temperamento e ninguém muda. Tá, você precisa ter Jesus como Senhor e Salvador. Porque quando Jesus entrar e se tornar o seu Senhor, o seu Salvador, seu temperamento vai mudar. Aquele homem está assentado. Ele está vestido. E aí tem mais uma coisa aqui que nós precisamos entender. É em perfeito juízo.
Ele não é mais louco. Ele não é mais atormentado. Ele não tem mais vontade de pegar pedra e ficar atirando sobre si. Sabe por quê? Porque Jesus o libertou. Porque Jesus restaurou a vida dele. E aí, irmãos, nós chegamos na terceira e última coisa que Jesus faz. Jesus dá uma nova missão para as pessoas que são salvas. E agora a minha palavra é para você que é crente. Para você que está aí assistindo a gente aí na internet, minha palavra é para você agora que é crente aí. Minha palavra é para nós agora, irmãos. Agora não é para não crente. Agora é para crente. Para todo aquele que foi libertado por Jesus, que teve a sua vida restaurada por Jesus. Olha o que Jesus faz. Veja comigo o versículo 18. Diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. No versículo de número 16 e 17, os donos de porcos vai lá e fala para Jesus: não permaneça aqui, não fique aqui, vá embora, porque os porcos são mais valiosos para nós do que as vidas aí. Se para uma pessoa foi 2.000 porcos, imagina se ele encontra com mais 100 dessa. Pensou? Eles expulsam Jesus. E Jesus também, irmãos, não é insistente, não. Jesus não fica em lugar onde ele não é bem-vindo, não. O que o texto fala? O texto diz que Jesus embarca. Ok, vocês querem? Tudo bem, fiquem aí. Vou embora. Vou passar para diante. E aí o que acontece? O endemoniado, aquele é ex, né? A igreja é cheia de ex. Todos nós aqui já fomos ex alguma coisa. Aí a pessoa fala assim: eu nunca bebi, nunca fumei, então não sou ex, pastor. Mas você é um ex-endemoniado. Porque a palavra de Deus diz assim, que tem 2 caminhos: o céu com Cristo e o inferno sem ele. Há 2 senhores, ou Cristo ou o capeta. Não dá para agradar os 2. Jesus mesmo diz: ou você serve um, ou você serve o outro. Então, esse ex-endemoniado, aqui, esse gadareno, ele vai até Jesus. Quando ele chega até Jesus, ele fala: deixa eu ir. Deixa eu te seguir, Senhor. Deixa eu ir contigo. Jesus fala: não. Vai. Você não vai, não. Versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Para você que está me assistindo aí da internet, que ainda não mudou para outro pregador, né? Então, para você que está aí, e para nós aqui, que somos crentes salvos em Cristo Jesus, 3 coisinhas básicas aqui que a gente precisa observar. Primeira coisa, Jesus deu uma missão para você. Jesus deu uma missão para você. Primeira coisa, Jesus te deu uma missão. Só que essa missão sua, ela vai ser executada em alguns lugares. Alguns lugares bem interessantes. Primeiro lugar, aonde que é? Veja bem o versículo de número 19. Vai para a tua casa. A primeira missão sua é na sua casa. Quem prega o evangelho na sua casa não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o irmão, não é a irmã, é você. Quem vai pregar o evangelho na sua casa é você. É, irmão, é você mesmo. Você que está aí me assistindo aí, é você mesmo.
Não tem nada desse negócio de falar assim, pastor, o senhor precisa ir lá em casa para falar do evangelho para meus parentes. Não, ele vai ouvir você. Você tem essa responsabilidade. A responsabilidade primeiro é de você pregar para a sua casa, para os seus parentes. Irmãos, o negócio não é fácil, não. Sabe por quê? Porque a família nossa sabe quem nós somos, né? Por isso que é mais fácil falar para uma outra pessoa do que falar para os nossos. As pessoas sabem qual é a nossa postura no churrasco. A pessoa sabe como que é a nossa conduta, longe da igreja, longe dos olhos, né, do pastor, longe dos olhos do conselho, né? Mas não está longe dos olhos de Deus, irmãos. O provérbio diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. A pessoa às vezes acha que foge do olhar do pastor, foge mesmo, eu não vejo tudo. E graças a Deus por isso, né? Já pensou se eu tivesse a capacidade de ver tudo? Misericórdia. Mas Deus vê. E outra coisa, os seus parentes também vê. Os parentes vê quando você fala o palavrão. Os parentes sabem quando você está mentindo. Por isso, o primeiro campo missionário seu é a sua casa. E Jesus falou para ele, você vai e vai para a sua casa. Aí depois de ir para a sua casa, diz o seguinte, anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez. Você não foi chamado para pregar as doutrinas da igreja. Entenda isso. Tem muita gente hoje que fala muito de predestinação, de livre-arbítrio, brigam na internet. Mas quando você pergunta para eles o que é o evangelho, eles não sabem. Nós não fomos chamados para ficar pregando sobre a doutrina da predestinação, a doutrina do livre-arbítrio. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. E eu, como já disse para vocês, e o bom é que isso fica gravado, né? Eu acredito literalmente na doutrina da predestinação. Deus tem o seu povo. E Jesus morreu pelo seu povo. Cada gota de sangue derramado naquela cruz era por causa de um eleito. Agora, eu não sei quem são os eleitos. Isso Deus reservou tão somente para ele. Por isso eu prego para todo mundo. Um irmão aqui da igreja chegou um dia para mim e falou assim, pastor, eu acho que o senhor é arminiano. Eu falei, verdade, sou mesmo. Ele se assustou. Ele falou, verdade? Eu falei, sou. Mas o senhor não é calvinista? Eu falei, sou. Ele falou assim, pastor, como é que funciona isso? Eu falo, simples, meu irmão. Eu sou arminiano em pé, calvinista no joelho. Eu prego como se todo mundo fosse salvo. A minha pregação, pregar o evangelho, é para que todo mundo seja salvo. Esse é o desejo do meu coração. Eu quero que todo mundo seja salvo. Irmão, se depender de mim, eu não quero que não tenha ninguém no inferno. Eu prego o evangelho para todo mundo, que eu quero todo mundo. E de preferência, né, se a gente fala assim, de preferência, todo mundo na nossa igreja. Mas aí a gente é egoísta. Então, deixa para as outras igrejas também, porque lá eles são salvos também. Nós precisamos pregar, irmãos, nós precisamos desejar a salvação de todo mundo. Aí, nesse sentido, eu sou arminiano. Mas quando eu me ajoelho, quando eu entro na presença de Deus, eu reconheço a soberania de Deus. E eu sei que o pregar é meu. Mas o salvar é com Deus. E Ele salva quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E Ele vai salvar todos aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. E quero dizer para você, não é pouca gente não. Porque Apocalipse diz que no céu há uma imensa multidão que ninguém pode enumerar. E já falei também, volto a repetir.
A porta é estreita, não mudou. Continua estreita, mas em fila indiana passa muita gente. E muita gente passa por essa porta estreita. O povo de Deus não é um povo de bagunça. Nós somos organizados até na fila. Vai lá, um atrás do outro. Ah, irmãos, um entra e vem. Nós passamos lá, né? Vinde benditos de meu Pai. A gente entra. A hora que a gente passa a porta, a gente vira, está escrito bem grande. Eu te escolhi antes da fundação do mundo. E vamos para os pés de Jesus. Não fica perguntando no seu coração quem é salvo e quem não é. Pregue o evangelho. Anuncia o que Jesus fez. E aí o texto continua dizendo, né? Então ele foi e começou a proclamar o evangelho em Decápolis. Ele saiu da casa dele e ele foi para a cidade. Irmãos, nós temos um ministério nessa cidade. Nós precisamos pregar o evangelho para o povo capivariano. Essa é a nossa responsabilidade. Prega o evangelho na nossa cidade. Irmãos, nós estamos com 55 mil habitantes aqui. Está mostrando aí, né, as estatísticas aí. São 55 mil habitantes. O campo é grande. A seara está branca, mas está faltando trabalhadores. E aonde que estão os trabalhadores? Hoje eles estão sentados aqui comigo e eles estão lá na casa deles sentados lá também. Esse tempo é tempo de aprendermos. Mas quando a nossa escola dominical terminar daqui 5 minutos, você tem que levantar daqui e sair para pregar o evangelho. Comece na sua casa, fale para os seus parentes, fale para os seus amigos, fala para as pessoas que moram nessa cidade. E o que você vai falar? Você vai falar o que Jesus fez por você. Você vai falar o que o evangelho fez por você. O evangelho libertou você. O evangelho restaurou a sua vida. E o evangelho agora te dá uma missão. E essa missão é tornar o evangelho conhecido no mundo. O texto termina dizendo: então ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos a admiravam. O que leva as pessoas a ouvir é quando elas olham para a nossa vida e elas enxergam a transformação que Cristo fez. Por isso, eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: se antes nós iniciamos com as mãos amarradas, presas, agora as correntes foram quebradas. Os grilhões foram arrebentados. E aí, algumas lições para a sua vida. Primeira delas, somente Jesus pode salvar você. Não existe salvação fora de Jesus. Somente Jesus pode salvar você. Não existe outro caminho. Não existe outra vida. Não existe outra verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Segundo, Jesus transforma a sua vida. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que era preguiçoso agora trabalha. Acorda cedo. É produtivo. Aquele que antes vivia nos sepulcros, agora vive na sociedade. Aquele que antes não tinha roupa porque rasgava, agora está vestido. Aquele que antes era atormentado, agora está em perfeito juízo.
Sabe por quê? Porque Jesus salva. Porque Jesus transforma a nossa vida. E terceira e última lição. Jesus também lhe dá uma missão. E aqui eu gostaria de ler um texto com os irmãos que estão aqui e com você que está aí me acompanhando pela internet. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Diz assim o texto: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. O apóstolo Paulo, do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, é teoria pura. É para minha mente. Eu preciso saber quem Cristo é. Eu preciso saber o que Cristo fez. Mas agora no capítulo 4, ele fala: eu rogo, eu prisioneiro no Senhor, que andeis. Agora sai da mente e vem para o coração. Agora eu tenho que andar. E eu tenho que andar de modo digno da vocação que eu fui chamado. Com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Suportar aqui não é dizer assim, eu te suporto essa pessoa, mas é você dar o ombro, é você entrar embaixo dela, é você ajudá-la na caminhada por amor a ela. O texto continua: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A igreja não cria comunhão. Nós não precisamos de eventos para criar comunhão. A comunhão é o Espírito Santo quem dá. E nós vemos o exemplo da comunhão com Deus o Pai, Jesus Cristo o Filho e o Espírito Santo. Igreja não cria comunhão. Igreja é fruto da comunhão da Trindade. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos nos esforçar para não esquecermos disso. O texto continua. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Agora, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E é aqui que eu quero entrar. Deus deu um dom para você. Deus concedeu um dom para você. E o texto continua. Quando você olha, por exemplo, para o versículo de número 11. E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Deus deu dom para você. Para quê? Não é para ficar na sua casa. Não é para ficar guardadinho para você. Mas olha para que Deus deu o dom. Versículo de número 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, dom é aqui na igreja. É aqui que você vai usar. E Deus vai usar você para aperfeiçoar o seu povo, para aperfeiçoar a igreja de Cristo. Talento é lá fora. Talento, você nasce. Dom é dádiva de Deus. E Deus concedeu o dom para você, para o aperfeiçoamento do povo dele, para o aperfeiçoamento da igreja dele. Então, eu quero dizer para você, você que está escondendo aí o seu dom, minha palavra para você nessa manhã é, toma cuidado. Aquele que concedeu o dom é o mesmo que virá
para cobrar. A palavra de Deus diz que nós vamos dar conta de tudo para Deus, inclusive do nosso tempo. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, toda pessoa salva por Jesus, toda pessoa transformada por Jesus, é uma pessoa que foi capacitada por Jesus para fazer algo na sua igreja, no seu corpo e para desempenhar a sua missão. Não seja rebelde, seja obediente. E lembre-se, quanto vale uma vida para Jesus? Quer saber o valor? Não foi ouro, não foi prata, porque nem todo ouro, nem toda prata do mundo podia comprar. Mas foi o precioso sangue dele, vertido na cruz do Calvário, por amor a você. Lembre-se, sabe o quanto você custou para Jesus? A vida dele. Às vezes pessoas falam, né? Que as pessoas estão prontas para morrer umas pelas outras. Mentira. Mas Jesus morreu por você. Ele suportou aquela cruz por amor a você. Ele foi até as últimas consequências, por amor a você. A sua vida custou a vida de Jesus. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Nós vamos orar e vamos encerrar a nossa escola dominical. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esse dia, teu amor, tua bondade. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos presentes aqui. Obrigado também, ó Pai, pelos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet. Derrama, Pai, sobre eles as mais ricas bênçãos. E sobre nós também, ó Pai, reunidos nessa manhã, que nós possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor nos salvou, o Senhor nos transformou, mas também nos capacitou para a missão a qual o Senhor nos deu. Que nós possamos pregar o Evangelho, anunciar que a salvação é somente em Jesus. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, vocês que estão aí na internet, Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Nosso encontro será às 20 horas. E lembre-se, Deus tem uma palavra para o seu coração. E a palavra é: pregue o Evangelho para a sua casa, para a sua cidade e até os confins da terra.